Memórias de um Suicida, terceira parte, A Cidade Universitária. Capítulo 1, A Mansão da Esperança. A primeira noite foi passada em ansiosa expectativa. Nossos aposentos tinham vista para o jardim e das ogivas. Ogiva é uma figura característica do estilo gótico, formada pelo cruzamento de duas curvas que se encontram e formam um ângulo mais ou menos agudo na parte superior. Então vamos lá. Nossos aposentos tinham vista para o jardim e das ogivas que os rodeavam, descortinávamos o vasto horizonte da metrópole, embutido de pavilhões graciosos como construídos em madrepérolas e de cujos carramanchões que os enfeitavam pitorescamente exalavam-se fragrâncias delicadas de miríades de arbustos e flores viçosas, não mais insípidas, níveas como no departamento hospitalar. Tudo indicava que tínhamos gravitado, segundo as nossas afinidades, para a cidade universitária, onde ciclos novos de estudo e aprendizagem se franqueariam para nós, segundo o nosso desejo. Enquanto passeávamos aos nossos olhos interessados, estendia-se paisagem amena e sedutora, onde edifícios soberbos, finamente trabalhados em estilo ideal, que lembraria o padrão de uma civilização que nunca chegaria a se concretizar nas camadas terrestres, nos levaram a meditar sobre a possibilidade de neblinas desconhecidas, irisadas sobre descoramentos também desconhecidos, servirem a artistas para aquelas cúpulas sedutoras, os rendilhados sugestivos, o pitoresco encantamento dos balcões, convidando a mente do poeta a devaneios abundantes, caminho do ideal. Avenidas imensas rasgavam-se entre arvoredos majestosos e lagos docemente encrespados, contornados de tufos floridos e perfumados, e alinhadas como em visão inesquecível de uma cidade de fadas, as academias onde o infeliz que atentou contra a sacrossanta oportunidade da existência terrena deveria habilitar-se para as decisivas reformas pessoais que lhe seriam indispensáveis para mais tarde, depois de nova encarnação terrena, onde testemunhasse os valores adquiridos durante os preparatórios, ser admitido na verdadeira iniciação. Não me permitirei a tentativa de descrever o encanto que se irradiava desse bairro, onde as cúpulas e torres dos edifícios disseiam filigranas refletindo discretamente como que orvalhadas e sobre os quais os raios do astro-rei, projetados em conjunto com evaporações de gases sublimados, emprestavam tonalidades de efeitos cuja beleza nada sei a que possa comparar. Porém, em tudo se desenhava augusta superioridade, desprendendo sugestões grandiosas, inconcebíveis ao homem encarnado. E, no entanto, não era a residência privilegiada, apenas um grau a mais acima do triste asilo hospitalar. Nos detivemos emocionados diante das escolas que deveríamos cursar. Lá estavam estampados os letreiros descritivos dos ensinamentos que receberíamos: moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia, cosmogonia, e até um idioma novo, que não seria apenas uma língua a mais a ser usada na terra como adorno de abastados,
ornamento frívolo de quem tivesse recursos monetários suficientes para comprar o privilégio de aprendê-la. Não. O idioma cuja indicação ali nos surpreendia seria o idioma definitivo, que havia de futuramente estreitar as relações entre os homens e os espíritos, por facilitar o seu entendimento, também removendo as barreiras da incompreensão entre os humanos e contribuindo para a confraternização idealizada por Jesus de Nazaré. Uma só pátria, uma só bandeira, um só pastor. Esse idioma, cuja ausência entre médios brasileiros me havia impossibilitado ditar obras como as desejei, contribuindo para que o trabalho de minha reabilitação fosse mais penoso. Possuía um nome que se aliava ao doce refrigério que clareava nossas mentes. Chamava-se, tal como a nossa aldeia, Esperança, e lá se encontrava, junto aos demais, o majestoso edifício onde era ministrado, acompanhando-se das recomendações fraternais para que foi idealizado. Assim conviria que o aprendêssemos para que, ao reencarnarmos, levando-o impresso nos refolhos do espírito, não nos descuidássemos de exercitá-lo sobre a terra. O benfazejo frescor matinal trazia ao nosso olfato perfume dulcíssimo que afirmaríamos ser dos craveiros sanguíneos que as damas portuguesas tanto gostam de cultivar em seus canteiros, das glicínias mimosas excitadas pelo orvalho saudável da alvorada. E pássaros, como se cantassem ao longe, assobiavam ternas melodias, completando a doçura do painel. Havíamos chegado na véspera, quando as estrelas começavam a fulgir, irradiando carícias luminosas. Romeu e Alceste, apresentando-nos a direção da nova aldeia, se despediram em seguida, dando por fim da missão junto de nós. Não foi sem profunda emoção que vimos os boníssimos jovens a quem tanto devíamos e aos quais abraçamos comovidos se retirarem, embora aqui, sorrindo, observassem: não estaremos separados, apenas mudaram de recinto dentro do mesmo lar. Por acaso o próprio universo infinito não é o lar das criaturas de Deus? Irmão Sóstenes era o diretor da Cidade Esperança. Nos falou grave, discreto, bondoso, sem que nos animássemos a olhá-lo. Sejam bem-vindos, meus caros filhos. Que Jesus, o único mestre que em verdade aqui encontrareis, inspire a sua conduta a seguir na nova etapa que hoje se delineia a vocês. Confia, aprenda, trabalhe, a fim de que possam vencer. Esta mansão pertence a vocês, portanto, se habituem, um lar que é seu e onde encontrarão irmãos como vocês, filhos do Eterno. Maria, sob o consentimento do seu augusto filho, ordenou sua criação para que fosse proporcionada ocasião de preparativos honrosos para a reabilitação indispensável. Encontrarão no seu amor de mãe sustentáculo sublime para vencer o negror dos erros que os afastaram das pegadas do grande mestre, a quem devem amor e obediência. Cumpre, portanto, apressar a marcha, recuperar o tempo perdido. Espero que saberão compreender com inteligência as suas próprias necessidades. Nada respondemos. Lágrimas umedeceram nossas pálpebras. Éramos como meninos tímidos que se viam a sós pela primeira vez com o velho e responsável professor ainda incompreendido. Foi quando, logo após,
nos conduziram ao internato, onde deveríamos residir, onde passamos a noite e de onde, pela manhã, saímos a passear. Aqui e ali, pelos parques que bordavam a cidade, deparávamos turmas de alunos ouvindo seus mestres sob a doce poesia dos arvoredos frondosos, atentos e inebriados, como outrora teriam sido, na terra, os discípulos de Sócrates ou de Platão, sob o farfalhar de plátanos de Atenas. Os iniciados do grande Pitágoras e os desgraçados da Galileia e da Judéia, os sofredores de Cafarnaum ou Genezaré, embevecidos diante da intraduzível magia das palavras messiânicas. Senhoras transitavam pelas alamedas acompanhadas de vigilantes severas como Marie Nimier, a quem mais tarde conheceríamos muito de perto, ou impenetráveis como Vicência de Guzmán, jovem religiosa da antiga Ordem de São Francisco, irmã do nosso antigo benfeitor, Conde Ramiro de Guzmán, a qual também passamos a bem-querer tão logo soubemos dos elos inalteráveis que a ligavam àquele dedicado servidor da seção das relações com a terra. Então, aqui nós temos uma observação. Vicência de Guzmán é uma personagem de uma narração incluída nos apontamentos concedidos pelo verdadeiro autor dessas páginas no decurso de 20 anos de experiências mediúnicas, mas o qual o seu compilador houve por bem omitir no presente volume, reservando-a para novo ensaio literário em moldes espíritas. Absortos, consentíamos que a imaginação se desdobrasse arrastada pelas sugestões, deixando palpitar em nossa mente múltiplas impressões, quando, de mansinho, alguém tocou no meu ombro, produzindo em minha sensibilidade a suave emoção de uma carícia infantil que me despertasse de prolongado torpor. Voltei-me, bem assim, meus companheiros mais afins, reduzidos agora a João e Belarmino, visto que os demais se haviam internado no recolhimento. 2 damas se achavam ao nosso lado, nos convidando para uma reunião de honra para a qual a pequena falange, chegada no dia anterior, foi convocada. As damas diziam que seríamos apresentados aos nossos novos mentores, aqueles que fariam nossa educação definitiva. A eles seríamos entregues como a verdadeiros guardiães, que por nós zelariam paternalmente até findar o curso de experiências renovadoras que urgia levássemos a efeito em próxima reencarnação nos planos terrestres. A primeira dessas damas, justamente a que me tocou, era uma menina loira e mimosa que andaria pelas 15 primaveras, portadora de graciosidade irresistível. Porém, se vestia curiosamente, não nos furtando a impertinente reparo. Túnica branca atada à cintura, manto azul trespassado ao antigo uso grego e pequena grinalda de rosas minúsculas ornamentando sua fronte branca como marfim. Dir-se-ia um anjo a quem faltassem as asas. No primeiro instante, me supus vítima de novo gênero de alucinação, que, passado do Vale dos Réprobos para a Cidade de Esperança, teria o condão de criar o oposto do hediondo, isto é, o agradável e o belo. A menina trazia poético e imponente nome de Rita de Cássia de Forjás Frazão, decassílobo, que a teria implicado em círculo familiar aristocrata na derradeira etapa terrena sofrida em terra de Portugal. Passados mais alguns, não contendo o desejo de me elucidar acerca de seus
interessantes trajes, via entristecer-se a minha indiscrição, enquanto ouvia a sua resposta à interrogativa por mim feita. Me sepultaram assim, ou melhor, assim vestiram o meu fardo carnal, quando o abandonei pela última vez na terra. Tão grata foi o meu coração ao voltar ao invisível, apesar do desastre que ocasionou a um ser muito querido para mim, que retive na mente a recordação da última toilette terrena, e etc., né? A segunda, alta, também loira, deveria ter deixado a vestimenta corporal não longe dos 50 anos, conservando ainda as impressões mentais que permitiam tais observações. Simpática e atraente, me estendeu a mão muito gentilmente, apresentando-se de modo bem cativante para nós. Tenho certeza que já ouviram falar de mim. Sou Doris Mary Steele, da Costa, e venho de uma existência terrena em que muito gratamente servi de mãe ao meu pobre Joel, seu amigo de departamento hospitalar. Nos confessamos encantados, não dispondo de frases bastante expressivas para traduzir a emoção que nos empolgava. Respeitosamente beijamos a mão que tão democraticamente nos era estendida, mas sinceramente o fizemos, sem a afetação a que nos habituamos desde muito. À hora combinada, fomos introduzidos na sala de assembleia, situada na sede central do novo departamento, por irmãs vigilantes encarregadas do serviço interno. Nossa turma, que contava cerca de 200 pecadores, era das mais vultuosas que no momento existiam na cidade, contando em seu conjunto com um grande contingente de damas brasileiras, pertencentes a vários planos sociais da terra, o que muito nos admirou, reconhecendo que as estatísticas de suicídio de mulheres no Brasil avantajavam-se de muito às de Portugal. Presidia a magna reunião o guardião-chefe do burgo, do povoado, irmão Sóstenes. Iniciando-a, exortou-nos a homenagem mental ao Criador, o que fizemos orando intimamente, tal como nos foi possível, mas levados por sincero respeito. À sua direita postava-se um ancião, cujas barbas brancas, descendo até a cintura, para terminarem em sentido agudo, imprimiam tal aspecto de venerabilidade à sua personalidade que, emocionados, julgamos estar em presença de um daqueles patriarcas que os livros sagrados nos retratam, ou de um faquir indiano experimentado em virtudes e ciências, através das mais austeras disciplinas. À esquerda, outro iniciado despertou nossa atenção com seu perfil hindu-clássico, o que infundiu em nosso espírito singular sentimento de atração. Tão venerável quanto o outro, porém, a nova personagem apresentava menos idade, refletindo antes a maturidade com a pujança do seu equilíbrio racional estampada no vigor das feições, que nos deixava observar com nitidez. Mais além, um jovem quase adolescente despertou-nos maior atenção, uma vez que ocupava outra cátedra de mestre e não o local reservado aos adjuntos. Formosíssimo de semblante, de uma feição, por assim dizer, angelical. Seu perfil hebreu irradiava tão impressionante doçura que suporíamos tratar-se antes de uma aparição de que os livros orientais eram férteis em mencionar, não fosse a realidade indiscutível de tudo quanto nos cercava. Sóstenes estava à direita, ao lado do ancião.
A um sinal do irmão Sóstenes, iniciou-se a chamada dos pacientes. Nossos nomes, registrados no volumoso livro de matrícula, onde os assinalamos a chegada, ressoavam um a um, proferidos pela voz possante de um adjunto que, ao lado da tribuna de honra, como que secretariava a reunião. E ouvindo que nos chamavam, respondíamos timidamente, como calouros colegiais, enquanto a repercussão fazia repetidos nossos nomes mais além, entre salas e galerias, levando-os através das alamedas distantes, dos parques da cidade, que se estendia entre flores e pavilhões grandiosos para os perpetuarem, quem sabe, ecoando-os através do infinito e da eternidade. Todos presentes, o diretor se levantou para o discurso de honra. Iniciam, nesse momento, nova fase em sua existência de espíritos delituosos, meus caros amigos. Dentre tantos padecentes com quem vocês chegaram a esta colônia, foram os únicos a atingir condições indispensáveis às lutas do aprendizado espiritual, que os conferirá base sólida para a aquisição de valores pessoais nos dias futuros. Serão matriculados em nossas escolas, uma vez que apresentaram o necessário desenvolvimento moral e mental para a aquisição de esclarecimentos que os permitirão próxima reencarnação recuperadora, capaz de fornecer a reabilitação decisiva do erro em que sucumbiram. Como de há muito devem ter percebido, não são condenados irremissíveis aos quais a lei universal aplicaria medidas extremas, relegando-os à eterna inferioridade do presente, ao abandono das angústias inconsoláveis da atualidade, por excluí-los da harmonia apropriada a toda criatura originada do sempiterno amor. Ao contrário, estamos participando que vocês têm o direito de muito esperar da bondade paterna do onipotente Criador, porque a mesma lei que por ele estabelecida, que infringiram com o ato desrespeitoso da revolta contraproducente, a todos vocês facultará a possibilidade de recomeçar a experiência interrompida pelo suicídio, fornecendo honrosamente oportunidade de reabilitação certa. Entretanto, nada conhecem da vida espiritual e urge que o conheçam. Até agora, seus estágios na erraticidade vêm se verificando em zonas inferiores do invisível, onde pouco têm aproveitado moralmente, em vista da couraça de animalidade que envolve suas vibrações mentais, chumbadas particularmente ao domínio das sensações. Porém, há cerca de um século, chegou a época de se anteporem rigores aos seus continuados desatinos e despertar do círculo vicioso em que se deixaram penetrar, encaminhando para a alvorada da redenção com Jesus, que os conduzirá ao verdadeiro alvo que, como criaturas de Deus, devem forçosamente atingir. Muitos de vocês, doutores que foram na Terra, lúcidas inteligências que se impuseram na conceituação da sociedade terrena, porém desconhecem os mais rudimentares princípios da espiritualidade, levando mesmo a displicência ao extremo de negá-los e combatê-los quando os descobriram ornando o caráter do próximo. Por isso mesmo, devem iniciar conosco um curso de reeducação moral, mental e espiritual, que é o que os tem faltado, já que as predisposições para tal alto feito acudiram aos apelos desesperados dos sofrimentos por que passaram. Não fosse o gesto audacioso da precipitação, afrontando leis invariáveis que ainda desconhecem
e hoje estariam glorificados por vitória magnífica, laureados pelo cumprimento do dever, preparados para novos ciclos de aprendizagem. No entanto, o suicídio, que não trouxe a morte, porque a morte é ficção nesse universo vivo e regido por leis eternas oriundas da sabedoria de um Criador eterno, que não concedeu nem repouso, nem esquecimento, nem aniquilamento, porque não atingiu senão o corpo físico terreno, e não, jamais, o espiritual, onde reside sua personalidade verdadeira e eterna. O suicídio, dizemos, arrebatou todo o mérito que poderiam ter, precipitando-os em situação calamitosa, da qual não sairão enquanto restaurações totais não sejam efetuadas. E os advirto, meus amigos, que na luta a empreenderem para a consecução de tal desejo, mais de um século presenciará as lágrimas que derramarão sobre as consequências do execrado ato de desrespeito a vocês mesmos, como a Deus. Mas os ensinamentos que ministraremos influirão bastante na vitória que deverão alcançar contra si mesmos. Mas não sairão desse local, alcançando esferas espirituais mais compensadoras, enquanto de nosso instituto ou de vossas consciências não receberem certificados de reabilitação, os quais os conferirão ingressos em habitações normais na hierarquia da evolução, tais certificados, meus amigos, somente os serão confiados após a reencarnação, que deverão abraçar uma vez terminado o curso iniciado neste momento. Seguiu-se pausa breve, que nos forneceu a impressão de que novas disposições despertavam as fibras de nossas almas. Voltando-se para os 3 companheiros que estavam ao seu lado, o orador continuou, prendendo ainda mais a nossa atenção. Aqui tens os seus educadores. São como anjos tutelares que sobre vocês, como sobre seus destinos, se debruçarão, amparando-os na espinhosa jornada. Acompanharão vocês a partir deste momento, em todos os dias de sua vida, e só darão por cumprida a nobre missão de que se incumbiram junto de vocês, quando já glorificados pela observação da lei que infringiram, voltarem da terra novamente para este asilo, recebendo então como que passaporte para outra localidade espiritual, onde apanharão novamente o fio normal da rota evolutiva interrompida pelo suicídio. As credenciais do Mestre, a quem, neste momento, são entregues em nome do Pastor Celeste, estendem-se em virtudes e méritos a um passo remoto, muitas vezes comprovado nos testemunhos santificantes. À minha direita está Epaminondas de Vigo, o qual, em escala ascensional brilhante, vem desde o Antigo Egito até os sombrios dias da Idade Média na Espanha, servindo a verdade e elevando o nome de Deus, sem que seus triunfos se esfriassem nos planos da espiritualidade até o momento presente. Nos tempos apostólicos, onde, como discípulos de Simão Pedro, verificou o Mestre Divino, teve a honra suprema de sofrer o martírio e a morte no circo de Domicílio Nero, na Espanha, sob o império das trevas que circundavam as leis impostas pelo chamado Santo Ofício, brilhou como estrela salvadora, mostrando roteiros sublimes aos desgraçados e perseguidos, como a muitos corações ansiosos pelo ideal divino, empunhando fachos de ciências sublimadas no amor e no respeito aos evangelhos do Cordeiro Imaculado.
ciências que foi buscar desde muito em peregrinações devotadas aos arcanos sagrados da velha Índia, sábia e protetora na terra de verdades imortais. Mas, justamente porque brilhou em meio de trevas, o sacrificaram novamente, não mais atirando ao velho corpo carnal as feras famintas, mas queimando-o em fogueira pública, onde, ainda uma vez, ele provou ser incorruptível, devotamento ao Senhor Jesus de Nazaré. À esquerda está Surya Omar, antigo mestre de iniciação em Alexandria, filósofo na Grécia, logo após o advento de Sócrates, quando fulgores imortais começavam a se acender para o povo. Até então, arredado dos conhecimentos sublimes, mantidos que estes eram em segredo e apenas para conhecimento e uso dos sábios e doutos, como o eminente precursor do grande mestre, ensinou a doutrina secreta a discípulos levantados das mais modestas classes sociais, aos deserdados e infelizes. E a sombra benfazeja dos carvalhos frondosos, ou sob a amenidade poética dos plátanos, fazia-os sorver ensinos cheios de divina magnificência, transportando-os de felicidade na elevação dos pensamentos para Deus sempiterno, Criador de todas as coisas, aquele Deus desconhecido cuja imagem não constava na coleção dos altares de pedra da antiga Hélade. Mais tarde, ei-lo reencarnado na própria Judéia, atraído pela figura incomparável do Mestre dos Mestres, desdobrando-se em atitudes humildes, obscuras, mas generosas e sadias, por seguir as pegadas luminosas do celeste pegureiro, entrado já em idade avançada, conheceu as férreas perseguições de Jerusalém, logo após o apedrejamento de Estevão. Estoico, fortalecido por uma fé inquebrantável, sofreu longo martírio no fundo sinistro do antigo calabouço, torturado com a cegueira, uma vez considerado varão de muitas letras e, portanto, perigoso, nocivo aos interesses farisaicos, martirizado com espancamentos, mutilações dolorosas, até sucumbir, ignorado da sociedade, irreconhecível pela própria família, mas glorificado pelo Mestre Celso, por amor de quem tudo suportou com humildade, amor e reconhecimento. Surya Omar, como Epaminondas, teve a mente voltada desde muitos séculos para as altas expressões da espiritualidade, a alma fervorosamente batizada na pira sagrada da ciência divina e do amor a Deus. Hoje se encontra operando na região de angústias em que nos encontramos, materializado a ponto de ser reconhecido como em sua última estrutura corporal. Não será porque lhe escasseiem luzes e merecimentos para alçar outros locais em harmonia com seus méritos, mas porque fiéis a propósitos da iniciação cristã, que observam acima de quaisquer outras normas, preferem estender atenções e amor aos mais desgraçados e desprovidos de ânimos, devotando-se a encaminhá-los à redenção, inspirados no exemplo do príncipe celeste que abandonou seu reino de glórias para dar-se em sacrifícios continuados ao bem das ovelhas da terra. E Aníbal, meus caros filhos, esse jovem que conheceu pessoalmente a Jesus de Nazaré durante as pregações inesquecíveis através da sofredora Judéia, Aníbal de Silas, um daqueles meninos presentes no grupo que Jesus acariciou, quando exclamou, demonstrando a inconfundível ternura que mais uma vez expandia entre as ovelhas ainda vacilantes: deixar vir a mim as criancinhas, que dela é o reino dos céus.
Aníbal, que ministrará a vocês ensinamentos cristãos, exatamente como os ouviu do próprio Rabi, a quem ama com arrebatamento de idealista, entusiasta e ardoroso, desde a infância longínqua, passada então no Oriente. Ele afirma que quando o Senhor pregava sua formosa doutrina de amor, quadros explicativos de maravilhosa precisão e encanto inexprimível, surgiam inesperadamente à vista dos ouvintes de boa vontade, elucidando-os de forma inconfundível, por imprimirem nos arcanos do ser de cada um a exemplificação que nunca mais seria esquecida. Que era por isso que, falando o grande enviado, conseguia conter em serenidade inalterável multidões famintas por longas horas, dominar turbas rebeldes, arrebatar ouvintes, convencer corações que ou se prostravam à sua passagem, receosos e aturdidos, ou a sua doutrina para sempre se prendiam, encantados e fiéis. Porém, os ímpios, cujas mentes viciadas permaneciam desafinadas com as vibrações divinas, nada percebiam, ouvindo apenas relatos cuja excelsitude não eram capazes de alcançar, uma vez que traziam as almas impregnadas de vírus letal de má vontade. Um desses quadros, certamente o mais belo de quantos o Mestre amado criou para instruir suas ovelhas desgarradas, porque aquele mesmo que o retratava em sua glória de unigênito do Altíssimo, bastou para que Saulo de Tarso se transformasse em esteio ardente da doutrina redentora com que honrou o mundo. Eu vou parar por aqui porque não vai caber tudo.